conseguiram se reinventar, por exemplo, saindo da rua, indo para o e-commerce. A gente tem um incentivo bem estruturado que também conseguiu atrair. Então, assim, nós, dentro de uma expectativa pessimista por conta do cenário pandêmico, nós superamos, sem dúvida nenhuma, esses números desses prismas em que a gente atuou de forma mais intensa ali na Sectins. Legal, então, assim, todo esse cenário que, igual você falou, né, gerou uma certa segurança, não só pelo Estado manter, mas também por a gente ter a aprovação e a gente ter tido aí uma sequência aí desses projetos aqui no Estado. E, Raquel, aí eu vou pular um pouquinho para botar você meio que numa saia justa, porque a gente está falando de expectativa, né, de tudo. Aí eu vou pular para o Alexandre agora. Alexandre, na visão da área privada, você acha que todo esse cenário de 2021 que a Raquel está falando, de expectativa, você acha que realmente o empresário se sentiu mais seguro em investir no Espírito Santo, que que ele tem essa visão, né, de que a gente está recebendo uma segurança do Estado em poder investir no Espírito Santo? Olha, Carla, sim, a gente percebe, de maneira geral, que o empresariado ele sente segurança no Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado seguro, é um estado exemplar. Nós somos nota A no Tesouro, né, Rogério, já há algum tempo. E a gente percebe Inclusive agora de novo, né? De novo agora. E quando eu dou palestras fora do Espírito Santo, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, antes eu dava localmente, agora virtualmente, eu costumo fazer uma coisa de propósito, para dar inveja, tá? Eu falo assim, o Espírito Santo, nós temos algo que é difícil encontrar em outros estados, nós temos diálogo. Então, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento, a gente tem fácil acesso, e não é porque eu estou aqui do lado da Raquel, do lado do Rogério, que foi nosso secretário de Fazenda. Todo mundo consegue, marca uma reunião lá na Secretaria de Desenvolvimento com a Raquel. A Raquel atende todo mundo muito bem, conhecido ou não, né, Raquel? A gente vê assim, a disponibilidade é muito grande e isso ajuda muito em trazer segurança para investimento. Eu fico muito feliz de dizer que o Espírito Santo é referência hoje no que diz respeito à gestão, gestão de incentivos fiscais. Aquilo é o que a Raquel falou, incentivos fiscais bem trabalhados são muito importantes. E o empresariado capixaba, ele tem visto isso. Quem é de fora tem vindo para cá com essa tranquilidade de saber que tem segurança aqui para fazer o certo. O certo, ele é muito bem recebido, né? O mau contribuinte, esse daí, ele já fica logo pelo caminho. Então, a gente fica muito satisfeito em dizer que gente, é muito importante o que o Alexandre está falando, sabe? Porque não só o Estado, mas eu tenho tido orgulho de falar isso nos últimos dias, por estar lá no CRC também. O nosso estado tem o município em primeiro lugar de prestação de contas dos mais de 5 mil municípios no país, que foi Santa Teresa. Então, Santa Teresa tirou o primeiro lugar a nível nacional de prestação de contas públicas de transparência, né? E tem mais 2 municípios aqui que estão entre os 70 primeiros do país inteiro. Então, isso é motivo de orgulho para a gente, né? Isso é motivo de melhoria, significa que a gente está indo no caminho certo, né, Alexandre? Exatamente. Na visão da área privada, Alexandre, o que você acha que foi 2021 e quais a sua visão para 2022 em termos, assim, do geral, né? Na área que você trabalha, dentro do que você está vendo, dentro do que você atua? Eu vou falar um pouquinho da minha realidade, não para o âmbito estadual, porque o âmbito estadual está aqui, Raquel e Rogério que vão falar e falam maravilhosamente bem e tem todas as informações. Mas no âmbito federal, dentro daquilo que eu faço, que é a consultoria tributária, a gente observa que 2021 foi um ano importante para as empresas. As empresas tiveram aí decisões importantes no que diz respeito ao STF. O STF esclareceu pontos importantes, a exclusão do semestre da base de cálculo PIS/COFINS, que gerou um alívio de caixa muito grande para muita empresa, né? A gente percebe que muita empresa estava com crédito represado e pôde começar a fazer aproveitamento desse crédito de imediato ao longo de 2021 já. Algumas sequer tinham ações e já pôde fazer, então isso deu um alívio de caixa muito grande. Na sequência, o STF julga que os juros, a Selic, referente ao indébito, a recuperação desses créditos, não tem que ser tributado pelo imposto de renda, dá mais um alívio de caixa também. Então a gente teve algumas decisões importantes no âmbito do STF para efeitos tributários e como a gente sabe, tributo tem o efeito de atingir o caixa diretamente. Então tudo que a gente conseguir reduzir ou recuperar é muito importante. 2021 foi muito importante nesse sentido. Trouxe bastante alívio para os contribuintes sobre esse aspecto. A gente espera que tem coisas acontecendo ainda, então para 2021 foi um ano que o governo federal tentou
fazer uma reforma do imposto de renda, passou o PLP, na Câmara 2337, de reforma do imposto de renda para acabar com a isenção da distribuição de lucros e tributar em 15%, com algumas contrapartidas de redução da alíquota do imposto de renda. Parou no Senado está lá definido que o relator é o senador Coronel Ângelo do Salvador. Ângelo Coronel do Salvador está parado lá, vai ficar para o ano que vem. Teve uma declaração dos senadores que ia a votação para esse ano, né? Não, isso, exatamente. A reforma tributária no molde como está, né? O ano que vem é o ano eleitoral, isso impactou muito, influenciou muito o trâmite desse PL no Senado. O Senado recebeu em setembro e precisava fazer parecer, esse tipo de passar pelas comissões e tudo muito apressadamente para ser publicado e sancionado esse ano ainda, para entrar em vigor ano que vem. Ano que vem é ano eleitoral e tudo, não daria tempo, não foi, não vai ser. Então, se for votado, será votado com mais calma só o ano que vem para entrar em vigor, porque imposto de renda, anualidade, só entra em vigor no ano seguinte, entrar em vigor só em 2023, a depender do cenário político do ano que vem. Né? Alexandre, na sua visão, assim, como jurídico, né? Você acha que não ter a reforma tributária esse ano foi um fator positivo ou negativo? Do jeito que estavam passando todos os projetos de lei de reforma tributária, seja a PEC, na forma de PEC 145, PEC 145, 45, 110, todos eles, o PL 2337, o PL 3887, que da reforma do PIS/COFINS para criar a CBS em substituição com aumento de alíquota, todos eles precisam ser analisados com mais calma, não dá para aprovar do jeito que está lá, a redação precisa de ajustes. Nós não temos a ilusão de que qualquer reforma venha para reduzir a arrecadação. A gente sabe que o governo, tanto estadual, federal, os governos não podem perder em arrecadação, mas a gente tenta buscar aí alguma coisa que seja dentro daquele binômio, neutralidade e simplificação. Se a gente conseguir diminuir o custo de conformidade no Brasil, que é muito alto, é um dos maiores do mundo, se não o maior, a gente já tem um grande ganho. E traz segurança para o contribuinte e traz conforto, traz redução de custo. Agora, do ponto de vista de neutralidade tributária, a gente sabe que sempre qualquer ajuste que se faz, alguém vai arrecadar um pouco mais, alguém um pouco menos, mas o que a gente percebe... Tem que ter um equilíbrio, né? Um país que já tem uma carga tributária acima de 30% do PIB, a gente tem que entender que talvez não cabe muito mais coisa aí, né? Arrecadar muito mais. Então, vamos manter como está, buscar a neutralidade e a simplificação desse sistema complexo tributário que nós temos hoje. É muito difícil. Você, como contadora, sabe os desafios diários, eu como advogado sei os desafios diários e a gente percebe... O BID diz que a gente gasta mais de 2.400 horas por ano só com obrigação. Exatamente. Segundo pesquisa do Banco Mundial. Exatamente. E muitas vezes a gente não tem segurança necessária para falar com o contribuinte. Siga nesse caminho, porque isso é líquido certo. Você está 100% certo aqui. Hoje eu costumo dizer que o contribuinte que se julga 100% certo, se ele for fiscalizado com o rigor da lei, ele vai ser autuado, mas ele vai ser autuado em alguma coisa aqui, outra ali, pequena, que ele consiga suportar. Aquele contribuinte que sabe que está fazendo errado, esse vai ser autuado em grandes valores. Então, qualquer que seja o cenário, o contribuinte vai ser autuado, mas aquele que mira o certo tende a ser autuado em valores menores e compatíveis que se permita pagar, em função justamente dessa complexidade da carga tributária nossa apuração de tributo, declaração, esse tipo de coisa. Né? 2021 a gente não avançou muito nisso, né, Alexandre? E 2022, o que você acha assim, desse cenário econômico? Igual eu falei com a Raquel, nessa questão eleitoreira, a gente sempre começa a ter medidas eleitoreiras, né? Publicações muito rápidas. Eu costumo dizer que 31 de dezembro a gente não sabe o que vai acontecer até 31/12, né? Então a gente só vai encerrar 31/12 às 0 horas e 1 minuto é que a gente vai saber o que não vem mais, né? Até lá, nós temos que rezar. Dentro do que você colocou, andamento, com uma sessão virtual em andamento no STF, começou no dia 10, com prazo para acabar dia 17, da ADC, julgamento dos embargos declaratórios na ADC 49, pelo qual o STF julgou inconstitucionais dispositivos da Lei Candir que tratam da incidência do imposto na transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Inconstitucional? É inconstitucional. É bom isso para os contribuintes? Para uma minoria mesmo, diria assim,
Eu não tenho nenhum contribuinte que eu conheça que tem interesse na ADC 49. Todos eles querem fazer a transferência com incidência, senão a gente mata o ICMS, a lógica do ICMS, e aí o STF está para julgar os embargos declaratórios para esclarecer pontos importantes do tipo, como é que fica a questão de passado, se essa decisão modula os efeitos ou não, se ela retroage ou não. Como é que fica a questão do crédito da entrada, se a transferência é feita, na transferência eu tenho uma saída não tributada, e aí? Eu mantenho o crédito ou eu estorno, anulo esse crédito, como manda a Constituição, e aí eu vou ter um ônus, né, no estabelecimento por onde eu adquiri, e vou ter um ônus maior no estabelecimento pelo qual eu vou vender, porque recebeu sem crédito. Então a gente tem algo que está em andamento agora no STF, e é o que eu disse outro dia numa live que eu estava falando. O ideal é a gente fazer um evento no dia 31 de dezembro, assim, próximo da meia-noite, para a gente poder informações mais atuais, porque pode mudar tudo. Tem que ser 11h59. Pode mudar tudo, entendeu? Até lá é teste para cardíaco, né, Alexandre? Exatamente. Então, 2022, para a gente da área privada, a gente não tem muito o que... Tem que esperar, né? Tem que esperar, tem muita coisa em andamento. Para 2022, a gente percebe aí uma vontade muito grande. Eu tive conversando dias atrás aí em evento do qual participo lá através de entidade que é a Abras e a Unex. Eu tive participando em reunião com o Sandro Serpa, subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal, que fica em Brasília, e ele estava relatando que eles estão muito empenhados na reforma do PIS/COFINS já para 2022, eles querem porque querem passar. Porque é 90 dias, no caso, né? PIS/COFINS. E aí não tem anualidade, né? Se passar em março, entra em vigor já em junho, julho ali, né? A Receita Federal, ela sempre tem relatado que ela está buscando muito essa alteração, né? Eles têm toda entrevista, toda live que eles estão fazendo, a gente vê, eles têm insistido muito em passar o PIS e COFINS da CBS, insistido bastante. Muito, e aí a gente tem algumas consequências. Então, que não tem as consequências, mas não é de todo ruim, Alexandre. Tem que ter, na realidade, um equilíbrio, né? Uma clareza dos créditos. Então, assim, em 2022, se esse cenário passar, o que a gente precisa ter é transparência, né? Para que as empresas, igual a Raquel falou, né? Nível estadual, para que a gente tenha segurança, porque senão você fica com insegurança, você não investe. Exatamente. E a gente acaba retraindo os investimentos, né? A gente tem acompanhado muito esses projetos de reforma tributária. Eu, particularmente, tenho estudado muito cada um deles já há alguns anos, e toda oportunidade que eu tenho de falar com senadores, deputados, autoridades do governo federal que estão na liderança disso daí, eu tenho falado e a gente tem sempre defendido. Vamos tentar trazer a coisa para dentro de um máximo de equilíbrio possível em manter a carga tributária como está, não aumentar demais, e simplificar. A CBS, ela tende a simplificar, porque traz o conceito da tributação, da não cumulatividade pelo método da subtratividade direto, tributo contra tributo. Diferente do que é hoje no PIS/COFINS, que é da subtratividade indireta, base contra base. Hoje eu tomo crédito PIS/COFINS de 9,25% na aquisição de uma mercadoria tributada por alguém que está sendo tributado pelo Simples Nacional. Na CBS isso não vai ser assim, vai ser mais da lógica do ICMS e do IPI. Imposto contra imposto, tributo contra tributo. Na nota fiscal vai ter que se fazer uma readequação dos SPEDs, porque eu vou ter que ter um SPED para a CBS, tal qual existe das contribuições. Eu vou ter que fazer um campo próprio na nota fiscal para a CBS. Não vai ser só sobre isso, é muito importante, Alexandre. Também. E é muito importante porque a gente vê muito fazer né? Então você não pode colocar uma CBS e você não ter estrutura preparada para receber essa informação. Gerando mais declaração, né? Então tem que adaptar todas as obrigações acessórias já existentes para que a gente não tenha mais uma obrigação acessória. Foi o que nós questionamos na última reunião que eu tive retrasado com o subsecretário, o Santos, e aí eu falei, olha, como é que vai ser a entrada em vigor da CBS e o fim do PIS/COFINS? Vai ter algo assim, dentro de um determinado tempo de transição? Não. Eles entendem, eles querem que seja assim, aprovou o projeto de lei, virou lei, sancionado, entra em vigor a CBS no mês seguinte e acaba nesse mês o PIS/COFINS. Eu falei, tudo bem. Tá. A questão que fica as empresas estão preparadas, vocês não estão dando tempo para as empresas se prepararem, para poder se... Exatamente. Como Raquel, deixa eu botar aqui. O fisco está preparado, o fisco federal, para fazer toda essa transição, não é uma virada de chave apenas. Do ponto de vista de SPED fiscal, vocês estão preparados?
fiscal virar da noite para o dia, as empresas estão preparadas com sistemas prontos para poder fazer isso. Vai ter que ter e Alexandre, haja vista que o empresário não se prepara tendo tempo. Vamos dar um exemplo? A SST, você está rindo, Leonor? Se quiserem comentar, mas é verdade, o empresário não se prepara e a gente tem que ser realista. Eu, como contadora, ele sabe informação, ele tem informação e ele não se prepara. Exemplo é a SST agora, que está todo mundo louco, que não é uma obrigação contábil, é uma obrigação do empresário, junto ao pessoal de segurança da saúde, que tem que entrar no E-Social. Agora que o negócio entra em vigor em janeiro, que eles estão se preocupando. Né? E aí, então, assim, contador aí? Não é o contador. Né? É o pessoal de segurança e medicina do trabalho. Então, há 4 anos vem se falando disso. Há 30 dias de entrar em vigor, você vem questionar para pedir prorrogação. Há 4 anos. Então, a gente deixa sempre para a última hora. E o sistema está pronto. A Receita Federal já apresentou, tem o campo separado. E é um reflexo em 2022 agressivo, Alexandre, para as empresas. Por quê? Porque as empresas elas estão sofrendo por antecedência. Elas não sabem ainda a quem elas vão recorrer. Por exemplo, foi feita uma pesquisa em Brasília que só tem 5 empresas no Brasil que conseguem atender na plenitude o país inteiro. No Brasil, eu estou falando. E entra em vigor em janeiro. Né? Então, nós estamos falando de 5 empresas no Brasil. Estou falando do Espírito Santo, São Paulo, falando no Brasil, que atendem a SST para você colocar dentro do sistema da Receita Federal. Então, é um cenário em 2022 que é econômico, porque, como você falou, é o custo administrativo de você fazer isso na empresa, que as empresas têm que se preparar para isso. E tem que correr, porque as hoje são 14, né? São 14, exatamente. Então é complicado. Rogério, o que você tem para falar para a gente de 21, né? Claro, assim, a nível estadual e a nível nacional, a sua visão. Você é uma pessoa sempre antenada, você, Raquel, são estudiosos, né? Não só de benefícios e de ICMS, mas estudiosos de uma forma geral. O que você tem para dizer de 2021 até esse momento, 2021, de tudo que a gente passou a nível Espírito Santo e Brasil? Qual é a sua visão? E 2022, qual é a sua expectativa, né? Como toda a experiência que você tem, né, a nível aí agora pelo que você já viveu e fez aqui no Estado, para as empresas, né, para o mercado. Boa noite, Carla. Boa noite a todos que estão aqui. Queria primeiro, Carla, parabenizar você pelo evento, pela live, pela iniciativa e dizer que está tudo muito lindo, muito bem feito. Está de parabéns mais uma vez. Você sabe organizar a festa mesmo, e você é ótima. Aqui a gente fala, mas tem vinho, né? Senão não tem graça. A gente não termina a falar se não tiver. Tem que brindar depois, né? Tá certo. Bom, já bebi antes de brindar. Isso vai ter um problema depois, né? Bom, os últimos 2 anos foram muito desafiadores no âmbito do Estado do Espírito Santo e no âmbito do mundo todo, não só por conta da pandemia, mas por conta de um momento diferente que o mundo inteiro vive, desde a ascensão do Donald Trump, uma guinada um pouco mais de um radicalismo de direita, um pouco de aumento da pobreza e piora das condições sociais que essa guinada acabou gerando. Isso, um radicalismo em várias outras áreas, não só na política, mas no dia a dia das pessoas. Isso gera uma série de consequências e traz um monte de obrigações e de exigências para o poder público. E a pandemia ela veio acentuar ainda mais isso. O Estado do Espírito Santo chegou a ter uma expectativa no ano passado de queda de 3 bilhões de arrecadação, o que exigiu medidas de contingência muito severas, buscando aí reduzir as despesas, sem gerir melhor as receitas, melhor ainda, sem correr o risco de gerar impacto para os mais necessitados, porque cortar a despesa é fácil. Se você fechar um hospital, se você fechar uma escola, se você diminuir a quantidade de atendimentos no hospital, você gera uma queda de despesa muito grande. Mas o impacto disso, o custo social disso é altíssimo. Então, saber economizar nas despesas sem gerar um impacto grande para o cidadão, dá um grande trabalho, dá muito trabalho, mas é possível. E foi isso que foi feito no ano passado. O governador Casagrande fez um decreto que determinou a redução de todos os contratos, a renegociação. Os contratos de locação de imóvel, por exemplo,
foi determinada a redução de 20% e se o dono do imóvel não quisesse, que devolvesse o imóvel, né? E isso gerou uma redução de despesa muito grande. No caso de locação de veículos, ali em março, abril do ano passado, todas as locadoras, tudo fechado, as locadoras baixaram de preço bruscamente. Não fazia sentido o Estado continuar com contratos de locação Com o mesmo de valor veículo, de contrato. com o mesmo valor, com servidores de home office. Então a mobilidade reduziu bastante, então era necessário reduzir também os contratos de locação. E então foi uma série de medidas que foi possível fazer frente à redução de arrecadação. Por sorte, a redução não foi do tamanho que a gente projetou, porque de julho para frente a arrecadação ela teve um desempenho muito melhor, né? Mas houve o crash do petróleo, que fez aí o preço do petróleo, que estava até fevereiro do ano passado na casa dos 60, 70 dólares o barril, cair para menos de 20 dólares o barril, que gera um grande impacto na arrecadação de royalties, né, do Espírito Santo. Só no caso do petróleo foi mais de 1 bi de perda de arrecadação, mas conseguimos aí encerrar o ano de 2020 com muito trabalho, com muitas madrugadas acordadas e mantendo a assistência à população da melhor forma possível. Todas as deficiências que o poder público tem, é natural, é histórico, não se resolve de uma vez, mas avançando, melhorando a entrega, atendendo às demandas que a pandemia geraram. O Espírito Santo foi um dos estados que melhor atendeu, não colapsou, ao contrário do que aconteceram em vários outros estados mais ricos que nós, como São Paulo, colapsou, vários outros estados, Santa Catarina, nós recebemos aqui pacientes em Santa Catarina, e aqui o Espírito Santo, o governador Casagrande... Mato Grosso, a gente recebeu de vários locais. Né? Sim, do país também, o governador Casagrande pessoalmente liderando a pandemia, liderando o combate à pandemia, e foi possível que nós sofremos muito, mas teríamos sofrido muito mais se não fosse a postura do governo do estado no combate à pandemia. Rogério, eu queria aproveitar esse gancho. As pessoas estão se perguntando muito, gente, por que a gasolina está 7, vai chegar a 10 em dezembro? Você falou o petróleo. E vocês têm conhecimento para poder explicar isso para a gente. O contribuinte, a pessoa normal que não tem conhecimento contábil, não tem gente que não convive na economia, não entende por que a gente tem o produto, ele vai para algum lugar, volta e volta, a gente pagando o preço que a gente paga. Você tem como explicar isso? Por que isso impacta tão... Porque isso eleva também gás, eleva outros insumos, né, que a gente utiliza, que também aumenta a inflação e que está doendo no bolso. Principalmente, por exemplo, hoje a gente vê muita gente que vai de carro. Hoje, o carro, eu vou dizer para você que assim, quem tem carro é o luxo, né? Porque muita gente está voltando a andar de transporte público, porque realmente está muito caro, né? E eu fui para o cliente na Bahia esses dias e já está R$ 7,80. E o meu cliente falava, Carla, vai bater R$10 na Bahia, a gente tem total certeza em dezembro. Então você chegava um pouquinho mais perto, R$ 7,90, e você descia um pouquinho, R$ 7,49. Por que teve essa alta tão drástica assim, de preço dentro de um ano? É uma ótima pergunta, Carla, obrigado pela oportunidade de poder esclarecer esse assunto. Primeiro que não é um assunto que deveria ser politizado, não é um assunto que deveria ser tema de ataque de presidente versus governadores versus Petrobras. É um assunto que a gente tem que tratar ele com muita serenidade e com muita honestidade na hora da gente falar sobre esse assunto. Em primeiro lugar, sim, ao contrário do que o nosso presidente fala, que os governos estaduais aumentaram o ICMS, no estado do Espírito Santo e em praticamente todos os outros estados não houve qualquer mudança na alíquota do ICMS dos combustíveis. O diesel é 12% aqui desde 2002 ou 2004 e a gasolina é 27% aqui desde a década de 90. Então não dá pra gente... Na verdade, em 2004 ou 2002, a gasolina era 25 e o diesel era 17. O diesel desceu de 17 para 12 e para compensar aumentaram a gasolina de 25 para 27. Outros estados, como Minas, acho que é 31%, Rio de Janeiro, 31% o ICMS. Mas a alíquota não mudou. A alíquota do ICMS, ela incide sobre o preço na bomba. Então, se a alíquota é 20%, se a gasolina tiver R$1, vai incidir sobre R$1. Se a gasolina tiver R$10, vai incidir sobre R$10. É claro que 20% de R$1 é mais do que 20% de R$10. Mas a alíquota, o imposto se manteve estável.
Ainda no governo Temer, houve uma mudança na política de preço da Petrobras. A Petrobras vivia um problema financeiro grave, severo, e para equilibrar as finanças, a decisão da presidência da época, que se manteve e se mantém até hoje, é uma política de alinhamento dos preços da Petrobras com o preço da gasolina no mercado internacional. Ocorre que de 2019 para frente, então assim, a gente puxar da memória, lá 2017, 2018, a gasolina começou a disparar, né? Era na casa dos 2 e pouco, em 2018 ela começou a beirar os R$3, 3 e qualquer coisa. Ocorre que de 2019 para frente, houve um grande crescimento da cotação do dólar. Então, se a Petrobras buscou fazer a paridade do preço da gasolina aqui com o preço lá fora, preço da gasolina lá fora é lá em dólares. E aqui a gente tem que converter o dólar para real. Então, quando o dólar era R$3, só o fato do dólar praticamente dobrar de preço já faz a gasolina dobrar de preço, sem qualquer mudança no mercado internacional, porque você tem que pegar o preço internacional, multiplicar pelo preço em dólar, né? Pela cotação do dólar e chegar à nossa cotação em reais. Então, só o aumento brusco que houve no câmbio, e aí a gente discutir sobre se foi correto, se não foi, a ação do governo central para aumentar o câmbio, a redução da taxa de juros, que fez aumentar a inflação, aumentar o câmbio, já é uma outra conversa. Então, nós tivemos um aumento do preço do petróleo até 2017. Devido a uma mudança da política. O petróleo estava na casa dos $40 o barril, depois ele foi crescendo, caiu muito em 2020, recuperou, hoje ele está aí $74 o barril, o petróleo Brent. Então, se o petróleo está mais caro, a gasolina está mais cara, né? E se o dólar está mais caro, a gasolina está mais cara. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Em momentos passados, o governo ele usava a política de preço da Petrobras para fazer política econômica. Então, a Petrobras vendia mais barato, suportava esse prejuízo acabava chegando aos acionistas da empresa, o que também não é correto. Então, eu acredito que, assim, já esse cara, é o motivo, é a política de preços da Petrobras. Que impacta nas empresas, né, Rogério? Impacta também no resultado das indústrias, né? Impacta em tudo, porque se a gasolina e o diesel aumentam, o transporte aumenta, o alimento aumenta, tudo aumenta. Perfeito. De preço. Eu toquei no petróleo porque ele é um insumo na cadeia, tem grande influência no resultado das empresas, principalmente as empresas produtoras. Você quer falar alguma coisa, Alexandre? Que você pegou? Eu senti que você ficou meio com um tique nervoso assim. Eu com o Rogério aqui, mas é porque o presidente já mudou o discurso, né? A culpa não é mais só do CMS, agora a culpa é da Petrobras, né? Isso já atualizou o discurso dele. Mas eu fico vendo assim, Rogério, claro que a gente sofreu bastante aí depois dessa mudança de política de preço da Petrobras ali. É o que você colocou, se é justo, se não é justo, é uma questão para ser discutida. Mas eu diria assim, parece, eu sou leigo, quem sou eu para discutir com você isso daqui, meu amigo, mas parece que a gente tem atores envolvidos ali no meio, né? Talvez essa mudança de política de preço da Petrobras seja um dos mais importantes, né? Mas eu me lembro quando no início da década de 2000 foi instituída a CID, que é Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico. O governo federal, o preço do combustível na bomba, da gasolina, e eu era consumidor, todos nós somos, era de R$ 1,53, R$ 1,56, e a CID foi instituída com um valor de 50 e poucos centavos por litro naquela ocasião, assim, 1/3 do valor na bomba. Então você tinha um fator carga tributária altíssimo ali, e aí quando houve uma pressão por parte de governadores para se partilhar a CID, o governo foi lá e passou no Congresso a reforma, partilhou a CID, o governo fez o quê? Foi lá e reduziu a CID e aumentou o PIS e COFINS, né? Que aí ele não partilha o PIS e COFINS, né? Então tem uma parte da tributação federal incidente também aí, não é só a tributação estadual, é o que você colocou, a alíquota do imposto não mudou, há muito tempo não muda. Talvez o impacto de MVA, preço, pauta aí, mas a pauta acompanha o preço na bomba, então é difícil falar que tem que congelar. Agora os estados estão congelando, dando sua cota de sacrifício, mas se somar tudo, acho que tem bastante informação aí, né? Tem, e assim, é uma tempestade perfeita, porque ao mesmo tempo que a Petrobras mudou a política para ter a paridade,
a cotação internacional da gasolina subiu e o câmbio subiu. Então isso multiplica por, digamos assim, são fatores que multiplicam, acabam sendo exponencial o crescimento. Minha opinião, assim, eu não acredito que seja correto nem uma coisa nem outra. O governo ele usar a política de preço da Petrobras como mecanismo para reduzir o preço do combustível, ele penaliza o acionista da Petrobras, penaliza a empresa. Agora, num país pobre como o nosso, a paridade internacional, ele acaba penalizando a nossa mais carente. Eu acredito que é um meio do caminho aí, que é o fundo de equalização de preços. Então, vejamos bem, o maior acionista da Petrobras é o governo federal. Então, o aumento do preço da gasolina faz aumentar o lucro da Petrobras. Se eu não me engano, Que foi o que aconteceu. Se eu não me engano, esse ano ela distribuiu aí 40 ou 60 bilhões em dividendos para os acionistas. Então, 20, 30 bilhões vai para o governo federal. A alta do petróleo também faz aumentar a participação do governo federal nos royalties. Então, se a gasolina está mais cara, a Petrobras está lucrando mais, o petróleo está maior, está aumentando os royalties... O acionista está recebendo dividendo. Está recebendo também. Sobra dinheiro que o governo poderia pegar esse lucro extra que ele está recebendo, esses dividendos e esses royalties, criar um fundo para devolver para a Petrobras. Olha, Petrobras, não aumenta esse preço para o valor que você está colocando, não. Acho que hoje o preço na refinaria é 3,19, se eu não me engano, 4,19, alguma coisa assim. Então, o governo federal ele poderia pegar esse lucro que ele tem dos dividendos, dos royalties, e reembolsar e comprar, pagar uma parte, subsidiar uma parte do combustível. Porque com isso não penaliza o acionista da Petrobras, não penaliza a empresa, o contribuinte. A empresa não gera prejuízo, a empresa não perde chance de investir e não penaliza nós. Então eu acredito que esse fundo de equalização é o caminho ideal para a gente equilibrar o preço sem penalizar a população. E é isso, o cidadão ter de volta o lucro, né, que ele mesmo recebe. Que, para fechar, é o que o governo do Espírito Santo fez com a criação do Fundo Soberano, que o governador Renato Casagrande criou. Esse fundo hoje tem mais de 500 milhões de reais, que ele foi criado no ano retrasado, 2019. Esse Fundo Soberano, criado pelo governador Renato Casagrande, ele recebe uma parte dos royalties que o governo recebe. Com o aumento da arrecadação que veio pelos aumentos de preços, o governo ele teve capital para criar, por exemplo, o Fundo Reconstrução, para fazer o Fundo de Proteção ao Emprego, que foram mais de 250 milhões de reais. E os investimentos, né, Rogério, que também propiciam aumento de mão de obra, né, movimentam toda uma economia dentro do Estado. 1 bilhão e meio de reais em obras, investimento esse ano. Então isso tudo é retornar para a população o recurso que ela, de certa forma, pagou nas compras dos produtos. E eu vou te fazer uma pergunta, que eu sei que você gosta dessa área. Tem muita gente indo para mercados alternativos. Inclusive empresários já com as suas empresas, né? A gente até teve uma live disso quando a gente falou de imposto de renda, que são aí as moedas, né? Criptomoeda, né? E você gosta dessa área aí de ações, criptomoeda, Bitcoin e etc. Você, como uma pessoa que investiu e investe, né? E tem essa referência, que você é pesquisador dessa área também, você acha que as pessoas hoje seriam uma alternativa de rentabilidade, de que seria o foco dela, ou algo que tem gente se aventurando, né? O cara coloca, eu tenho clientes, por exemplo, que estão abrindo empresa e investindo 10 milhões de reais. Porque a criptomoeda ela não é regulada ainda 100%, não tem que ter CVM, né? Então, a gente sempre fala, será que você pode, né? Então, as pessoas estão hoje, tipo assim, como não tem regulação, não tem algumas exigências, as pessoas estão lá, não, eu vou botar 10 milhões, vou vender por 30 e vou ficar com X% de comissão. E pra gente normal, né, para me colocar entre os normais, parece uma coisa meio fantasiosa, você pegar 10 milhões de reais, comprar algo que é intangível, vender por 30 e pegar 4% daquilo e botar no bolso e ninguém fiscalizar, né? Então, você não acha que isso vai ter um furo daqui a um tempo? Você pode falar um pouco sobre isso? Porque isso está sendo um gancho da economia hoje, não só como foi as fintechs há pouco tempo, que foi um passado recente, mas isso está sendo um gancho da economia que pequenos empresários estão investindo, motivados por pessoas que estão nessa área há muito tempo, que estão incentivando, porque vendendo uma imagem de uma lucratividade muito alta, muito rápido. O que você imagina disso para efeito de mercado? Bom, existe na economia
que quanto maior o lucro, maior o risco. Então, quanto mais chance de ganhar você tem, mais chance de perder você tem. O mercado cripto, ele é um mercado que está começando, é um mercado muito recente. Não dá para dizer que alguém está há muitos anos com criptomoeda, porque o Bitcoin foi criado, se não me engano, há 7 ou 8 anos. Né? Então o cara... 2009, é isso mesmo. Tem 10 anos. Tem 10 anos. 10 então, anos, quer dizer, o cara mais experiente em Bitcoin no mundo, ele tem 10 anos de experiência. Mas as criptomoedas, elas vieram para ficar. Com uma infinidade de aplicações que ela tem. Lembra aquele dia que a gente estava conversando, Alexandre, sobre cripto transacionar créditos? Enfim, transações financeiras, transações de valores, elas podem ser feitas nas finanças descentralizadas, DeFi, criptomoedas, NFT tem uma infinidade de aplicação. Então, assim, eu, Rogério, acredito em engenheiro de computação e contador. Contador não, bacharel, ainda não fiz a prova. Agora eu já posso fazer a prova. É porque quando eu era secretário de Fazenda, aí eu concluí minha graduação em contabilidade. Aí eu pensei assim, eu não vou fazer a prova não, porque se eu não passar, acho que pega muito mal. Aí agora que eu já saí, eu posso fazer a prova. Se eu não passar, aí tudo bem. Ainda bem que ele saiu, não passou na prova. Então assim, algumas criptomoedas, elas podem servir muito como reserva de valor, mas o risco é muito grande. Hoje, o Bitcoin está cotado hoje nos 46 mil dólares. Está no movimento de queda. Há poucos dias atrás ele bateu o recorde de 56 mil dólares. Há um ano atrás ele estava 10, 7 mil dólares. Então, são ativos com uma grande volatilidade e que essa volatilidade alta ela pode gerar um ganho muito alto ou uma perda muito alta. Quem comprou Bitcoin a 56 mil, ouvindo o influencer dizer que ele ia chegar a 100 mil até o final do ano, hoje ele poderia ter perdido hoje, dólares, né? E em dólares. Então, assim, mas se ele segurar, pode ser que ele recupere. Então, tudo que é muito volátil, muito complexo, que promete grandes ganhos, a gente tem que investir com muito cuidado, com muita atenção. Com cautela, né? Com muita cautela. Então, se uma pessoa pegou 10 milhões de reais e aplicou em cripto, se ele tiver 1 trilhão de reais e aplicou 10 milhões, ele está assim, tranquilo, que ele usou uma pequena parte do patrimônio dele para aplicar em algo muito, muito, muito volátil, muito complexo. Existe um teorema chamado critério de Kelly, que ele é explicado matematicamente, e o critério de Kelly ele diz, olha, nunca aplique mais de 20% do seu capital em um único ativo. Parece que é um chute, não é chutado, ele é calculado. Então, investir em cripto, ele pode gerar uma infinidade de possibilidades de negócios. Mas como é um assunto ainda novo, ainda extremamente complexo, ainda com muita... sem uma fiscalização efetiva. Você ainda tem um risco aí de haver uma regulação. Por exemplo, a China do nada baniu as criptos, agora criminalizou. Então isso pode acontecer em outros lugares. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, a SEC recentemente permitiu um ETF novo de criptos. Então você tem uma instabilidade muito grande. Então quem quer entrar nesse mercado... Quem quer entrar nesse mercado como um instrumento de negócio, existem muitos negócios focados em transacionar as criptos, né? Então imagina você chegar para uma empresa e falar, vamos criar um NFT para você, vamos lançar um cripto, um Carla Coin, né? A moeda da Carla. Enfim, ou para governos, eu penso muito, Raquel, em cripto para governo. O governo, por exemplo, fazer lançamento de cripto e o contribuinte usar aquilo como crédito de tributário, transacionar. Isso é avançado, hein, Raquel? Isso é avançado, hein? Eu acredito que é fantástica. Adoro essa ideia. Obrigado, Alexandre. Eu acredito na reforma tributária, esse crédito financeiro que a reforma tributária do ICMS prevê, isso pode ser muito efetivado via criptos. Enfim, usar a tecnologia da blockchain
Que é o futuro, né, Rogério? Para criar negócios. Desculpa, é o presente. As pessoas não acreditam, mas é o presente. O metaverso, enfim. Acho que quem quer ganhar dinheiro com isso, talvez não enquanto um especulador, mas enquanto um operador de negócios que utilizam as transações via blockchain e as transações de cripto. Aí eu acredito que tem um mercado muito grande pela frente. Carla, para a gente passar o microfone para o lado de lá, você perguntou, né? Não, mas é porque o assunto, gente, assim, a gente vai falando de economia, isso é um assunto do momento e que tem muita gente investindo. E assim, olha, eu, por exemplo, como contadora, estou recebendo demandas de clientes, que são construtoras. Inclusive tem um grupo de meninos hoje assistindo. E tem as crianças também, né? As crianças que eu digo 20 anos. Investidores criptos, tá? E que estão ganhando muito dinheiro. E tem uma turminha que está assistindo. A Carla me perguntou na vez que eu fui falar, né, o que eu achava do futuro dos incentivos, né, que é a pasta que a gente está administrando por 2022. Está falando de cripto, mas vamos falar de algo mais... Se você tem investimentos em casa... olha, as energias renováveis têm um potencial danado. E nós temos uma ambiência muito propícia para receber as suas usinas de eólica, de biomassa. Muito bom, tá vendo? Fica a dica, hein, gente? Fiquem a dica. Fica a dica. Deixa lá um pouquinho e invista em renováveis no Espírito Santo. E eu, por exemplo, tenho, como eu trabalho com a área de construção, eu tenho que entrar agora na área de energia, constituir empresas no Espírito Santo para a questão de energia solar, né? E isso é muito legal, entendeu? Então, acho assim, são mercados, Rogério, Raquel, que vocês que são que estão aí militando na área pública, que viveram a área privada por um outro ângulo, que as pessoas, elas movimentam muito a obra, com muita tecnologia, com, claro, um investimento ainda vultuoso, mas que tem um retorno muito bom, não só para as empresas, como para quem compra também. E o CRC, por exemplo, é exemplo disso. A gente colocou fotovoltaica, pagava 8 mil por mês de energia, a gente paga coisa de R$400. Então a gente gastava por ano 80 mil, a gente gastou 6 mil reais. Então assim, o investimento foi 160 mil e o payback vai ser 3 anos e meio. Então, poxa, se você parar para pensar, Rogério, se você fizer qual investimento te dá isso? Não é? Então... Isso, acho que o professor... O Cássio depois deve falar um pouquinho disso. A gente abre novas oportunidades de trabalho com um novo mercado que, inclusive, podendo aí até mesmo trazer debates socioeconômicos quanto à questão de desigualdade de gênero. Você começa a trazer nós vamos passar a palavra já para o Cássio ali, para ele falar um pouco sobre isso. De mão de obra que, inclusive, a gente pode inserir as mulheres no mercado. Então, assim, são investimentos que têm que ser considerados, que são de hoje, né? E a gente está preparado para isso. Que bom, que bom. Eu vou passar... Passa para lá, Rogério, fazendo um favor. Pode passar mais um. Ô, Lécio, você está ouvindo falar, tá vendo aí, né? Economia tributária 2021, 2022. E aí, como é que fica a transparência misturado com a segurança dos dados? Como é que fica isso tudo que está ocorrendo um bafafá no mercado aí, né? Algumas empresas já sendo acionadas. O Cássio, na palestra dele, na live que ele fez com a gente sobre a parte trabalhista, você fez até uma pergunta, estava como ouvinte. Isso. Foi ele que fez a pergunta, ele falou, já teve algum caso de um processo trabalhista lá na Justiça que relaciona com a LGPD? Né, com os dados, você à época, Cássio, dito que não ainda, mas que poderia acontecer. E aí, Lécio, o que você acha disso, desse mercado aí? O de fato que ocorreu aqui em 2020, 2021, nós tivemos um grande momento de incerteza ligado à questão de proteção de dados, segurança da informação. Né, porque ao mesmo tempo que nós vivemos a incerteza da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, uma necessidade maior de todo empresariado brasileiro olhar, né, para a segurança da informação e para os dados pessoais, ao mesmo tempo houve um crescimento exponencial no que tange a tecnologia. Então a tecnologia não aguarda, né, se resolverem questões jurídicas, processuais e questões legais. A tecnologia ela tem suas demandas próprias. Então, aí nós conseguimos viver um 2021 com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados na sua totalidade, com a proteção de dados ligada à privacidade, direito à liberdade, indo para a Constituição Federal, fortalecendo isso, e a necessidade de todo empresariado focar na governança e na proteção de dados pessoais. Não só de dados pessoais, mas também de segurança da informação. Por quê? Porque a criminalidade migrou e vai continuar migrando para os meios eletrônicos.
E aí a necessidade também de investimento em segurança pública. Por isso que Raquel falou, né? Que blockchain não é o futuro, é o presente, né? Exato. Então a grande necessidade também, outro ponto, é investimento em segurança privada e pública na área de tecnologia. Porque a grande chave das criptomoedas, de fato, é o blockchain, que é um código que serve para uma infinidade de coisas, né? Você pode juntar blockchain com DNA, né? Você pode juntar com biometria, você pode juntar com investimentos, você pode juntar com guarda de informações sigilosas, confidencialidade. Então existe muita coisa nessa área, muita coisa indo para se investir no futuro. Agora, Lécio, eu queria ouvir uma opinião e de repente Rogério e Raquel querem comentar isso também, mas assim, nós estamos falando de um mundo que ele é real para qualquer um, mas a gente sabe que hoje poucas empresas já deram o passo para poder fazer isso. Já se atreveram a seguir a lei, porque na realidade era para ter implantado, né, fazer o seguimento da lei. Quando a gente fez a Natácio, eu até te falei, bem assim, eu quero ser a primeira empresa contábil. E a Tasso efetivamente foi o primeiro escritório de contabilidade do Estado realmente a estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é um passo muito relevante. E olha como assim, quando eu fui falar com as empresas... Isso. Brasil, sem dúvida. E eu fui falar, Rogério, com as empresas, com os três, fui incentivar a gente, e aí eu vi o caso da Gafisa, né? Que aí foi processada em R$10.000, porque o cliente disse que vazou os dados delas. Eu falei, peguei aquela matéria e fui passando aos meus clientes, gente, tem que fazer e tal. Como é que sua visão na pequena empresa? Porque é para todo mundo, é do cara que fatura R$100 ao cara que fatura 100 milhões, bi. O que você vê? Você é da área, o que você está vendo aí que essas empresas estão investindo, se elas estão investindo ou não? Porque o microempresário, Lécio, para dizer a verdade, ele espera tudo. Walter Leno, Milza, eu estou aqui que não me deixam mentir, e a Thay Alexandre, 99% ele acha que a vida dele, o contador dele vai resolver para ele. Se bobear até LGPD. E a gente sabe que não é assim. E eu, por exemplo, eu trabalho com um público específico, mas quando eu olho os meus amigos contadores, se eu perguntar para o Leno, por exemplo, quantos clientes dele de comércio, que é uma área forte da empresa dele, começaram a trabalhar nisso, se tiver 1% ou nenhum. Então, por que as pessoas acham que é tão complexo algo ou tão caro, sendo que cada um tem uma realidade? Na minha empresa foi uma, na da Milza vai poder ser outra, na do Walter Leno outra, a do Alexandre outra, né? Então, assim, por que as pessoas têm essa visão e essa, vamos dizer, dificuldade, né? Inclusive, Rogério, queria te dar o retorno, agradecer a você, foi alterada a lei que... Isso. Foi alterada a lei sobre a lei estadual, alterou, foi votada, foi sancionada semana passada. Pela dica que você deu, nós conseguimos, através do Luciano, e foi alterada, sendo aí condizente com a Lei Geral de Proteção de Dados. Exato, a lei estadual ela ia de encontro à Lei Geral de Proteção de Dados e acabou criando uma dificuldade no Estado do Espírito Santo. Para todo o comércio, rapidamente, né, o Legislativo se mobilizou a partir de um alerta, né, e agora a lei foi alterada e hoje se pode trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados de forma adequada, sem estigmatizar alguns grupos, por exemplo, farmácias e outros grupos mais, e pode-se trabalhar bem com isso. Mas o que nós observamos é o seguinte, não há uma movimentação quase nenhuma referente a micro e pequenas empresas. Por quê? Porque já existe tramitando no Congresso Nacional um projeto para diminuir as obrigações que a Lei Geral de Proteção de Dados impõe a gente participa dessa micro e pequenas empresas. Então isso é muito importante. Por quê? Porque as obrigações são muito onerosas. Para atender a Lei Complementar 123. Exato. Então por quê? São muito onerosas e de fato elas são, né? Mas qual é o grande lance, qual a grande importância disso? Que essa implantação de boas práticas de governança, ela garante a manutenção da reputação das empresas e aumenta o nível de reputação daquelas que por um acaso estejam engateando nisso, sem trabalhar com a ideia de uma boa governança, acerta os processos administrativos da empresa. Então o ganho é muito mais amplo do que a Lei Geral de Proteção de Dados, porque é o ganho também na segurança da informação. Então quando a gente chega e faz o diagnóstico do pequeno ao grande empresário, a gente consegue perceber falhas que são importantes a nível da estrutura organizacional da empresa. Imagina nós chegarmos numa empresa que tem uma capacidade
de influenciar a economia, por exemplo, de uma região norte do estado do Espírito Santo e chegar lá e perguntar os processos de vocês, aonde estão, como é que estão trabalhados, estão mapeados? Não, a gente nunca fez isso aqui não. Então, quer dizer, não tem a empresa uma visão de organização de qualidade que é necessário ser implantada. E a gente tem muitos dados, né, Les? Nós, da área privada, a gente tem muitos dados de né? E muitos dados, muitas vezes desnecessários. Então, é uma fala muito boa nossa, é o seguinte, quanto mais dados, mais responsabilidade. Quanto menos dados, menos responsabilidade. E a ideia é essa, né? Porque essa responsabilidade pode gerar um dano a terceiros, seja os colaboradores da empresa, ou seja, os clientes, que de fato pode manchar a reputação da empresa por anos. E mancha a reputação do colaborador que está trabalhando na empresa. Ah, você é daquela empresa que aconteceu aquele fato? Não, e aí? Isso é muito grave. Os dados são o novo petróleo, né? Os dados são o novo petróleo, que eu postei isso até há pouco. Exato. Então, você trabalhar a informação qualificada Exato, e de fato... Aí vamos lá, o governo lançou... Não, e olha que interessante, o governo lançou nota premiada. Isso. Certo? Lançou lá, acho que tem 2 semanas, né? Não, aí olha lá. Para você ter tá na nota premiada, o que você tem que fornecer para quem te vendeu, para quem te vendeu o produto? Seu CPF. Então, mas gente, é óbvio que era o prêmio. Então, e aí, é assim, quando ele tem que ter um determinado procedimento, igual tem a farmácia, para poder ir lá e pedir o CPF. Só que eu chego no supermercado e a pessoa fala assim, CPF na nota? Aí eu estava lá fazendo call no supermercado e a menina passou na minha frente. Falei, olha, lançou nota premiada. Eu, se fosse você, pedia seu CPF. Tem o prêmio, a menina do caixa falou bem assim, é mesmo? Ninguém falou, a menina do caixa. Ninguém falou pra gente, eu quero isso também. Eu falei, como é que é? Aí expliquei pra ela. Isso. Eu tinha no meu celular, porque eu recebi o convite lá, tinha o celular, entreguei. Eu falei, você sabia que você pode recorrer? Aí o cara atrás de mim, ele falou, 20 mil reais? Aí eu falei, ela, oi? Eu falei, tá vendo? É só pedir o CPF. Fala, Alexandre. Mas aí esse CPF na nota que vai ali é um dado que a empresa tem que ter o total responsabilidade. É um dado sensível, sobre ele, não é? É um dado sensível ali, fica... Não, o CPF na nota é só dado pessoal comum. Dado pessoal comum. Mas o problema é que quando você fornece seu CPF, para a nota, de fato, o empresário fazer mensurar seu perfil de consumidor. E é uma coisa que eu evito o máximo por exemplo, no meu caso, eu sou extremamente incomodado com essa questão dos empresários terem meu perfil de consumidor. E com essa possibilidade, o sistema de lançamento do CPF ele é único. Então ele serve tanto para a emissão da nota, quanto para traçar o meu perfil de consumidor. Mas, Lécio, a gente tem que lembrar também aí, Lécio, que o CPF na nota é um dado que o Estado pode exigir a qualquer momento. A gente tem um ajuste CNF, que é o ajuste CNF, eu vou lembrar aqui de cabeça agora, não, é da nota fiscal eletrônica ao consumidor, da NFCE, né, Rogério? E que está lá posto lá o seguinte, acima de 10 mil reais é obrigatório o CPF na nota. Inclusive nota fiscal de consumidor final, de venda ao consumidor, né? E os estados têm liberdade para baixar essa régua. Então tem estado, como na Bahia, que baixou a régua para 500 reais. Então você vai no supermercado, acima de 500 reais, é o estado que exige o CPF na nota, não é uma deliberação do cidadão, não. E é uma informação que, assim, Minas tinha colocado a régua mais baixa ainda, 200 reais em atacarejo. Tá? Então aí, assim, Espírito Santo está livre ainda. O que a gente percebe, assim, é um dado da pessoa física ali que fica com a empresa, mas a qualquer momento pode ser exigido pelo Estado e é um dado que tem que ser salvo pela empresa, reservado pela empresa e fica guardado com o Estado, como sempre fica na Receita Federal, né? Então, sim, a responsabilidade da empresa guardar essa informação Eu tenho, só aproveitando aqui o gancho, eu tenho muito orgulho de ser o idealizador desse projeto da nota premiada. E foi lançado agora no ano passado, no mês passado, e eu tenho certeza aí que vai ser muito importante. Já deu resultado no caso de fraude que descobriram uma pessoa que exigiu o CPF na nota e descobriu uma fraude. A nota era falsa. A nota era com a inscrição estadual suspensa. E a ideia é incentivar as pessoas a exigirem a nota fiscal, dando prêmio, pode chegar a 100 mil reais, foi tudo muito bem pensado para ser justo, então
tem um limite aí, acho que até 50 pontos por mês. Então, se a pessoa fizer, para não ser, por exemplo, senão quem for mais rico, que vai comprar mais, vai ter muito mais chance de ganhar. Então, tem um teto que reduz limita a pontuação. Pontuação, os prêmios são divididos entre região norte, centro, Grande Vitória e sul, para também ter uma justiça, né, maior. Agora, sobre a questão, Lécio, do perfil do consumidor, se você pagar com cartão de crédito, o cara já vai conseguir identificar você já, tá? Então, assim, e os mecanismos que existem, a nossa privacidade, ela é cada vez mais atacada, e até a nossa posição geográfica já ajuda ele a definir mais ou menos onde a gente frequenta. Então, a nossa privacidade é cada vez mais difícil da gente preservá-la. Não, e isso é verdade, mas o que ocorre? Com a da Lei Geral de Proteção de Dados e a adequação das empresas, aí você tem segurança de fornecer o seu CPF e falar, olha, meu CPF é só para isso. Que a empresa tem políticas, né? Se por um acaso você recebe uma propaganda que você não autorizou por conta do fornecimento do CPF, você tem como falar com a empresa, olha, eu não te forneci, eu forneci para um fim, nota fiscal, inclusão nota fiscal, não para outra finalidade que não seja essa. E isso vai determinar também fortemente a reputação das empresas. Olha, você é uma empresa que não me respeita como consumidor. Isso com o tempo vai acontecer, né, Lécio? E está sendo em cascata. As grandes empresas do Brasil estão se adequando e elas só vão com o tempo, elas só vão aceitar compartilhar dados com outras empresas que estão adequadas, e essas empresas vão ter que se adequar. Como é o compliance hoje, né? Exatamente. Então isso vai ser gradativo, isso vai chegar ao pequeno e médio, mas quando chegar lá, eu acredito que o micro e o pequeno, né? Quando chegar lá, eu acredito que já vai haver uma regulamentação específica para ele. Específica, e eu acho até que não precisaria exatamente de uma lei para isso. Eu acho que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela seria suficiente para regulamentar isso. Só uma última lembrança que é importante nós observarmos, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai executar em janeiro de 2022 o primeiro ciclo de fiscalização das empresas que estão adequadas ou não. E muita gente não está se atentando para isso. E isso é uma questão muito forte, porque existem diversas sanções, né? Que podem ser aplicadas. Falar igual a Raquel falou, fica a dica, gente, fica a dica. Isso. Leno, e aí, no direito? Você e Cássio, o que vocês falam para mim aí? Como é que está isso aí nos seus clientes? Como é que tá qual a sua visão, primeiro, dessa questão econômica? Você como empresário que trabalha num ramo, 2 ramos, né, grandes, indústria e comércio, né? O que você sentiu em 2021? E o que seus clientes, o que você está enxergando no mercado para 2022? E como que está essa situação, né, toda assim de investimento que você está visualizando dentro aí da sua empresa? Ok. Bem, primeiramente, boa noite a todos. Antes de responder a sua pergunta, Carla, eu estava ouvindo aqui a aula proferida por esses feras aqui e fazendo uma breve reflexão. Eu acho que o fisco, nesse momento, tanto estadual quanto federal, deve estar morrendo de rir, né? Porque agora eles começam a ter cruzamentos de informações, cruzamentos de dados que fortes, cruzamentos de dados fortes. Extremamente... Implantando tecnologia vai ser muito, ó. Pois é, que facilita uma fiscalização dessa. Então, quando você vê aquele sonegador lá de receitas, tendo uma movimentação muito forte dos seus gastos, e levantando um cruzamento de dados do cartão de crédito com o CPF na nota, começa a verificar que o gasto dele é muito superior àquilo que ele declara, o fisco vai começar a cruzar esses dados e automaticamente... Daqui a pouco já sai um convêniozinho com a Receita Federal. Mas é lógico, né? Entendeu? Então, concordo. Você vê lá na declaração de imposto de renda, né, Milza, que ela teve a oportunidade de falar, quando você já coloca lá um código de doação 8081, o Estado já recebe aqueles dados de informação e vai cobrar o tributo pertinente ao Estado. E aqui foi uma das maiores arrecadações que eu vi um resumo lá, aquele que o Leandro entrega, de TCMD dos últimos anos no Espírito Santo, né? Que a quantidade de doações que as pessoas estão fazendo, não só dinheiro e bens, os planejamentos, acho que as pessoas ficaram um pouco receosas com a reforma tributária e já foram antecipando um monte de coisa já. Então, a arrecadação de TCMD, ela tem acompanhado bem alta. Até porque o fisco tinha dificuldade, o fisco estadual tinha dificuldade
identificar essas doações formais, como é que ia rastrear isso? Nada melhor do que pegar a própria declaração de imposto de renda, que permite um acompanhamento dessa variação patrimonial. Então isso é uma tendência, né? Isso, nós estamos dando o exemplo apenas da doação, mas isso vai se perdurar em toda a movimentação financeira, porque o Banco Central do Brasil tem muitas informações. Hoje a gente vê uma facilidade muito rápida dessa troca de informações. Então, a financeira, né, prova isso. A financeira está aí para isso, né? Então a gente vê que a coisa está modificando. E aí, respondendo a sua pergunta, Carla, o empresário, muitas das vezes, não está preocupado com isso. É o que a gente costuma ver em alguns casos. É claro que não é geral, não estou generalizando, mas infelizmente o empresário ele não está preocupado com uma SST, não está preocupado com uma LGPD. E nós, como contadores, né, eu até costumo brincar que o contador é o médico da empresa. Quando recebe essas informações, precisa de dar uma solução, de dar o remédio para o seu cliente, para que ele não entre em coma. E é esse o grande problema. Acho que é aí que o contador tem que avaliar. Por quê? Ao meu entender, no ponto de vista econômico, o ano de 2021 ainda está sendo um ano muito difícil para a recuperação da economia, né? Infelizmente, nós vemos muitas dificuldades desse empresário, micro e pequeno empresário, né? Aquela empresa de pequeno porte que precisa de se realocar depois dessa tempestade que a pandemia causou nas finanças das empresas. E aí sim eu vejo como necessário uma avaliação muito criteriosa do fisco em todas as suas esferas, tá? Municipal, estadual e federal, para dar o fôlego necessário a esses empresários. A PLP foi aprovada ontem, né? Quer dizer, foi votada ontem de emergência até a 46 para a questão do Simples, né? E também a gente tem uma coisa, Léo. Como help, né? E a gente tem uma coisa que aconteceu, caso que a gente estava comentando no dia que você falou, que é a área do trabalho, a quantidade de MEIs que surgiu no mercado, né? Não só porque o cara mudou de categoria de CLT, mas é porque ele queria ser CNPJ, porque era mais... Porque muita gente ficou desempregada. E o aumento do desemprego, ele recorreu ao quê? Eu vou virar pessoa jurídica e vou virar MEI e vou prestar serviço, porque a legislação permite. E olha que contrassenso, eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque o Leandro está falando uma coisa importante aí dessa questão do fôlego. A lei permite, mas ao mesmo tempo a empresa tem insegurança, porque se ela contrata MEI, o cara entra na Justiça do Trabalho, ele pode ter vínculo. Então, mesmo que ele não tenha trabalhado naquela empresa, então a gente tem uma válvula de crescimento, de equilíbrio, vamos dizer, que foi uma coisa que foi criada com um propósito muito bom, eu sempre falava isso com o Rogério, e que foi desvirtuado no meio do caminho, na minha opinião também. Se você perguntar se é a favor ou contra, eu prefiro nem dar minha opinião, porque senão os contadores me matam. Entendeu? Mas assim, eu acho que foi desvirtuado, né? Porque na realidade o MEI era para aquela pipoqueiro, o vendedor de cachorro-quente, e aí quando o governo permitiu que essas pessoas pudessem trabalhar nas empresas, muitas pessoas pediram também, só falou, eu quero ser pessoa jurídica. E aí hoje elas entram nas empresas e elas ganharam uma remuneração maior, e aí considerando que elas são PJ mesmo, mas foi uma forma também, Leno, porque o desemprego aumentou muito, mas muitos desses, e a gente tem um número, milhões de MEIs durante um exercício. Numa live que eu fiz com o Bruno Negres, que já foi, acho que ele já foi secretário da Fazenda aqui no estado, e ele estava no Ministério da Economia, não sei se está ainda, e eu falei com ele, Bruno, por que o governo não divulga, né? Porque é muito apedrejado o tempo todo, sabe, Cássio? Isso. Por que o governo não divulga quantos, porque ele tem o dado, quantos dessas pessoas que estão demitidas viraram MEI? Porque com o CPF você tem toda a informação. Qual a dificuldade que tem disso? Para que as pessoas saibam, olha, realmente teve um impacto positivo ou negativo? Qual o reflexo que isso tem no mercado? Qual o reflexo que isso tem para as empresas? Então, na sua visão do conhecimento que você tem, claro, respeitando todas as suas, como diz o Lécio, sua guarda de dados, né, do trabalho, da Justiça do Trabalho, qual que é a sua visão? Caso assim, desse mercado de mão de obra que o Walter Heleno comentou uma coisa importante, né? A gente teve um fôlego, né? As empresas precisam ainda de um fôlego. Então, qual é a sua visão desse mercado aí de mão de obra que a gente está assim,
precisando que ele seja novamente, ou seja, vislumbrado uma luz lá no fim do túnel. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Carla, boa noite a todo mundo que está aqui. Eu vou falar 3 assuntos, mas bem brevemente aqui. Primeiro eu quero pegar um gancho da LGPD e falar um pouco da maravilha que é a obtenção desses dados para nós da Justiça. Nós descobrimos a Big Data para utilização para os processos. Então, e nós estamos reaprendendo a utilizar esses dados. Por quê? Hoje nós não precisamos mais oficiar a junta comercial para descobrir o endereço da empresa. Hoje nós não precisamos sequer de testemunhas para falar qual o horário de trabalho da pessoa. Basta eu acessar plataformas de Big Techs ou de telefônicas para descobrir pela geolocalização onde esteve aí, Rogério, você não falou? Esse trabalhador e quando ele trabalhou. Eu até achava que isso aí... Fica a dica, hein, gente? Mais uma dica hoje, fica a dica. E eu achava que isso seria uma ferramenta para auxiliar o trabalhador que não tinha testemunha. Ao contrário, é uma ferramenta para a empresa mostrar que a testemunha do trabalhador às vezes está mentindo. Sim. Então eu pego lá um dado de celular da Vivo do trabalhador e sei exatamente a hora que ele entrou, a hora que ele saiu. Onde ele estava. Isso é importante, nós temos que ter muito cuidado. Eu posso descobrir, por exemplo, a hora que ele deu uma escapadinha e foi para o motel com a secretária, que também tem um celular. Boa, então nós temos que ter um controle. Fica outra dica. Nós temos que ter um cuidado muito grande, nós da Justiça, com a depuração desses dados e o controle desses dados. Nós estamos alçando a um novo nível de verdade processual. Não, por isso que, Rogério, agora eu entendi o que você quis dizer, Rogério. Como é que é? Localização, não sei o que. Geolocalização é uma maravilha para nós. Estamos ainda aprendendo a usar, estamos criando uma plataforma com inúmeras... Mas a Justiça do Trabalho está aplicando isso? Já estamos começando a aplicar, o CNJ está elaborando uma plataforma que vai ter acesso a todas as grandes big data, também temos o próprio juízo. Estamos criando comitês e grupos que vão depurar esses dados para deixar prontinho para o magistrado, porque senão a gente perde muito tempo. Mas isso é legal, sabia? Isso é legal. Então a gente está mudando para um novo patamar de busca de processo, de verdade. Aquela coisa da testemunha falar a média de horário, isso aí já é passado, né? Então esse é o primeiro assunto que eu falo contra a LGPD. Nós temos que ter muito cuidado com isso, a divulgação desses dados, lembrando que o processo é público, nós temos que manter um sigilo desses dados exatamente para não divulgar situações distintas. Segundo tempo, a MEI. A MEI é uma coisa maravilhosa, é uma coisa incrível. Evidentemente, como você bem disse, não podemos desvirtuar a finalidade dela. Contratos de trabalho, independentemente da forma, eles se revestirem na prática dos requisitos de relação de emprego, não importa se é MEI, se é uma SA, vai ser aquilo que a gente chama de pejotização, que seria uma empresa espúria para disfarçar uma relação de emprego. Isso não é admissível. E por que isso? A MEI tem um grande problema. Embora seja maravilhosa, eu gosto muito de MEI, ela cria um problema muito grande na área previdenciária. Ela não sustenta a previdência. Você paga muito pouco e garante a previdência depois. Então a gente fez uma baita reforma que retira 1 milhão de direitos do aposentado e ele vai para a MEI, só que a MEI é um... Só que você sabe que eles não sabem que é com salário mínimo que eles vão aposentar, né? Não. Ganhando 3, 4 mil. Ele ainda não é sustentável na matemática e a gente vai quebrar a previdência de novo pelo excesso de MEIs que nós temos. Então nós temos que criar uma forma de que isso seja de alguma forma sustentável para o futuro. Não adianta você aumentar a idade da aposentadoria, dificultar a aposentadoria, você bota uma MEI ali que vai quebrar com o sistema de novo. Então esse é um sistema de longo prazo muito grande. Mas é muito difícil quando o governo incentiva. Cássio. Exatamente. Muito difícil. É complicadíssimo. Muito. É claro que a gente sabe que grande parte do Brasil tem o Brasil se elogia, nós temos muitos empresários, muitos... Não é por opção, é por falta de oportunidade de emprego. Hoje nós temos quase 14 milhões de desempregados, mais 5 milhões de desalentados. Então são quase 20 milhões de pessoas que não produzem. A nossa força produtiva gira em torno de 62% da capacidade produtiva que nós temos. É muito pouco. Então a gente pode produzir mais, gerar mais riqueza, né? Para o futuro. Profissões que estão sendo dilaceradas pela tecnologia e algumas tantas de alta sofisticação, de alta capacidade, são criadas, mas são ocupadas fora do país porque nós não temos a qualificação necessária. Então a gente está numa situação muito ruim. Estamos crescendo menos. Depois da pandemia, menos que a própria América Latina e Caribe, onde nós sempre fomos propulsores da América Latina e Caribe, que nunca cresceu tanto comparado com o resto do mundo, com as economias avançadas. E para o ano que vem a estimativa é que o Brasil cresça menos que países da África subsaariana. Então a gente está numa situação muito difícil, provavelmente com maior desemprego e uma maior desigualdade social. O
que vai ser? Não sei, não faço a mínima ideia, mas não vai ser bonito não. Cássio, é claro que a justiça, Alexandre falou um pouquinho disso, Raquel falou da questão da transparência, estou vendo aqui ela falar, a gente sabe o quanto impacta para uma empresa ter um processo judicial, né, o quanto que impacta. Então, e a gente tem uma insegurança muito grande em algumas situações, porque uma hora sai uma decisão com uma coisa, daqui a pouco sai uma decisão com outra coisa do mesmo fato, ou fato parecido, não sei como é que fala no direito, mas assim, o mesmo item, empresas diferentes, decisões a favor e contra. Então isso gera uma insegurança para o empreendedor muito grande. O grande problema é que ainda a gente vive um direito do trabalho baseado na Revolução Industrial Tardia de 1930. Temos uma CLT que ela é binomial, ou é empregado subordinado ou é autônomo. E a diversidade de formas de contratação que nós temos hoje, que vem surgindo a cada dia, com essa infinidade de novos aplicativos, de novas profissões, novas formas de prestação de serviço, o nosso direito não dá conta. Então nós temos que precisar, acima de tudo, falar de reforma trabalhista, precisamos de uma reforma sindical que garanta participação associativa das diversas formas de trabalhador, não temos que falar em CLT mais. Sim. Para que eles possam negociar contratos eficientes com garantia jurídica para as empresas e para os trabalhadores. Você acha que a gente pode evoluir por uma produção como tem em outros países? Nós temos vários tipos de reforma. Tem produção por tarefa, que as plataformas utilizam, não é por hora. Isso muda substancialmente a própria noção de relação de trabalho. E precisamos de uma negociação forte de empregados, que podem ser, de trabalhadores que podem ser protagonistas disso, desde que tenha uma representação coletiva forte para negociar com big techs, com financeiras grandes, e também uma distinção entre o pequeno e o grande empregadores, que há uma distinção muito grande, e quem é o price maker de salário são os grandes empregadores, os pequenos se lascam bastante. Então, enquanto não houver isso, enquanto nós dependemos demais do Estado para regulamentar relações de trabalho, nós estaremos fadados ao insucesso. Precisamos que as partes negociem. Isso é fundamental. Menos Estado para regulamentar relações de trabalho, no máximo para princípios, cláusulas gerais para que as partes negociem as suas contratações. Senão, sim, nós teremos uma CLT que finge que protege e que hoje nós temos aí cerca de 1/3 da mão de obra seletista e com salário lá embaixo. Não adianta para nada. Você acha, qual a sua visão, cara? Você tem aí na área que você está atuando, em 2021, como é que foi essa questão do geral aí das empresas, né? Se elas tiveram muito impacto em relação a essas questões trabalhistas, e qual a sua visão para daqui para frente, 22 à frente? A gente teve um cenário pandêmico, né? O que você viu nesse cenário pós-pandêmico agora, se Deus quiser, acho que a gente já pode dizer isso, né? O que você vê assim de bom ou de retorno? De bom ou difícil, mas 2020 foi o caos. Foi o caos com medidas provisórias constantes para tentar estancar a sangria, que embora estancasse, criou-se uma confusão jurídica muito grande. 2021 foi um pouco mais tranquila nesse ponto, as empresas começaram a abrir seus negócios, Agora, nós temos um desemprego muito grande, nós temos pequenos empresários ainda com uma situação muito difícil e grandes empresas, grandes bancos com recorde de lucros. Petrobras com recorde de lucro bastante grande, que é complicado. Então, para se ajustar, acho que 2020 ainda vão ficar ainda com um ano de eleição mais difícil, com mais conturbações. Talvez para 2023 possamos pensar talvez num platô ali, não bom, mas um platô que dê uma calmaria para pensar no que fazer para o futuro. É o que eu penso. O Cássio comentou sobre a questão da reforma trabalhista, né, e as mudanças que isso trouxe na avaliação da relação entre o patrão e o empregado. Só fazendo uma analogia e um complemento ao que, por exemplo, o Fiorotti comentou, a dificuldade que existe para fazer uma verdadeira reforma do ponto de vista tributário. Você imagina as empresas com uma realidade ainda muito pesada, com uma complexidade de recolher a sua tributação, porque hoje nós temos um emaranhado de legislações complexas em todos os níveis, né? Federal, estadual, até municipal, com exigências absurdas muitas vezes, mas fatiar essa reforma talvez seria uma solução que a reforma trabalhista acabou fazendo, mas do ponto de vista tributário ficou prejudicado. Porque você imagina a complexidade que é mudar tudo de uma vez só. É praticamente impossível. Caos, né? Seria um caos. Caos total. É um caos.
Já mudar pouca coisa já é complexo, você imagina mudar tudo. Então, por isso que essas reformas, seja iniciada pela Câmara, pelo Senado, pela própria presidência, não anda. E essa vai ser uma dificuldade. Infelizmente, né, nós tivemos a notícia de que a reforma não estaria sendo ainda apreciada no ano de 2021. Vai trazer um caos. Eu também acho, infelizmente. Infelizmente, essa é a minha também visão. acho. A minha também. Acho que até eu acho 31 que, de eu acho dezembro. que a gente vai dar um passo para trás, de um ano pelo menos. Exatamente, porque... E aquilo que pode ser como a parte de contribuições sociais vão vir goela abaixo sem muita discussão. Isso aí, isso aí. Na minha visão, é isso que vai acontecer. Dessa reforma, iniciando pelo imposto de renda, talvez seria uma solução. A gente viu as discussões sobre tributação sobre os lucros, os dividendos. Puxa vida, você vê a incapacidade que o governo está tendo para modificar, porque as discussões são complexas, né? Mas o impacto que isso dá a nível... Impacto negativo. A nível nacional é muito complexo. Então, tem que ter uma iniciativa e tem que ser rápida. Uma solução efetiva para que esse cenário possa tentar mudar, porque é aquilo que eu comentei. Pagar tributo no Brasil é muito complexo, é muito caro. Gerar um SPED... Por isso que, às vezes, os estados tomando certas frentes, a gente consegue ver uma situação um pouco mais confortável. Porque quando o estado ele te propicia que você cresça, né? Você tem uma rentabilidade com incentivo a alguma coisa. Eu vi os resultados, Raquel, que você apresentou na live com a Paula Antonella. E é assim, por que não, né? Se você tem um retorno, então o Estado provando que tem um retorno, e mesmo assim é tanta gente contra, né? Então acho que de repente, dentro do Estado, a gente recebendo algumas situações, você pode dar uma alavancagem nas empresas e melhorar um pouco o cenário de uma forma geral, tanto a nível do trabalho, Cássio, quanto a nível de rentabilidade. Porque para que eu possa crescer a nível de trabalho, eu preciso ter rentabilidade, né? Não tem uma coisa sem outra. Não é direito que não é uma legislação que vai aumentar o número de emprego ou a renda, é a economia. Sim. Né? Por isso que o incentivo é importante, a abertura de novos mercados é importante. E pagar a trabalhista também é complicado. Nós temos alguns engodos, né? Por exemplo, o terceiro é um plus para o salário. É uma bobagem. Você pegar o salário que dividiria em 12 parcelas e divide em 13, né? E o trabalhador compra essa ideia. Achar que a FGTS é um benefício é outro engodo. Empréstimo compulsório para o governo, que podia ir para o bolso dele. Então é complicada a nossa legislação. Né? Não, mas e aqui, pode... Deixa eu participar aqui, e além disso tudo, nós temos um ponto que a gente não consegue mais pensar o que vai ser as modificações, a tecnologia, tudo que está ocorrendo daqui aos próximos 10 anos. A gente não consegue ter mais como mensurar isso. E nisso tudo que está envolvido, que nós estamos falando aqui, nós temos que colocar um ponto que é algo que eu já estudo desde 2018, que é a questão do uso de inteligência artificial, que o Brasil em nada tem se preparado. Né? A nível de União Europeia... Mexeu com a minha daqui do investimento, hein? A nível de União Europeia, onde a gente já vê uma discussão e já tem uma regulação, né, comunitária, né? O Brasil ainda engatinha e promoveu agora uma legislação, uma regulamentação que não atendeu nem as pessoas que tiveram chance de discutir em audiência pública. Todas elas pediram, olha, vamos esperar mais um pouco, é necessário discutir mais sobre isso. E a inteligência artificial agora está ingressando em todos os ramos de discussão, em todos os ramos de trabalho, em todos os âmbitos onde há tecnologia, há algum ponto inicial. Pode falar, Carlos. Eu quero falar antes do direito de resposta. Na Justiça do Trabalho, a gente tem usado robôs constantemente para melhorar nosso processo e diminuir servidores. Mas o que eu queria falar é o seguinte: enquanto o Brasil cria programas de incentivo para o jovem carente se preparar, dando um curso de torneiro mecânico num Brasil que não tem mais indústria, né? O nosso nível de industrialização, segundo o PIB hoje, é o mesmo de 1930, quando estava começando a indústria. A Inglaterra incluiu no ensino fundamental programação para criança. E a gente aqui está ensinando o pobre a ser torneiro mecânico, coisa mais inútil. Ele vai usar isso aonde? Então olha a diferença. Nós estamos longe da Europa nesse tipo de desenvolvimento. E estamos usando dinheiro público para isso, claro, dentro dos sistemas que tem hoje financiamento. Exatamente. Eu quero falar um negocinho, porque eu tive uma discussão com a presidente do CRC em um determinado momento da nossa vida,
onde o CRC, por prática irregular da nossa profissão contábil, né, autuou alguns funcionários que descreveram lá que praticavam conciliação de contas. E aí, agora a gente tem robô que concilia, entendeu? A gente tem um sistema que a gente clica um botão e o robô concilia. O CRC volta no momento aí, o sistema de computação mais ou menos assim, que faz é isso que a gente está falando, a evolução da transformação digital, ela é muito rápida e a legislação e as regulamentações e os órgãos e as entidades não acompanham e infelizmente se eles não acompanharem estão fadados ao fracasso, porque assim vão ser isso é muito visível. A transformação digital, ela engole e some com os processos manuais, se os processos não se adaptarem. Eu tive uma pequena discussão assim, com o presidente do CRC por causa disso. Passar para a Dani depois, que eu quero fazer uma pergunta picante para a Dani para responder. Pode falar. Complemento em relação ao que a Milza falou, porque, veja, nós temos também um outro problema, porque ela citou sobre um procedimento contábil de conciliação que está respaldado na Lei 9295 de 1946. Espera aí, mas como é que eu posso me respaldar numa lei que tem mais de 50 anos de existência, né? Porque a legislação também tem que evoluir. Eu vejo hoje a Justiça do Trabalho, por exemplo, fazendo audiências virtuais, que eu acho isso maravilhoso. Eu acho que tem que ter uma evolução, mas eu tenho a legislação contábil se respaldando numa lei que está caduca. Tem que ter uma atualização. E diga-se de passagem que quando vai para a audiência pública, os contadores não participam. Exato. Por isso ela não evolui. Uma questão, aí é onde eu vou chegar na Daniele. Dani, a gente falou de marketing digital no mês passado e a gente ouviu muita coisa, né? Raquel falando de incentivo e o benefício que tem, Alexandre falando aí da reforma tributária e o impacto que isso pode trazer, Rogério dando a visão aí, né, de toda a desinformação que a gente tem de muita coisa e como que, você vê, a gente conviveu muito, né, e assim, muitas coisas que ele falou, 99% das pessoas não conhecem, não sabem do fundo, não sabem das ações e são, o Les falou da questão da lei geral, o Walter Leno aí da parte e o Cássio. Como que o marketing, como que a comunicação pode ajudar, né? E a gente sabe mesmo isso, como as pessoas não leem, elas não têm paciência para ler. Então, eu vou te falar o que eu vejo, né? Então, por exemplo, lá na minha empresa eu tenho 300 milhões de rede social e você passa a mesma informação de forma diferente em várias. E eu tenho um canal direto com o cliente. E eu já sei, quando é diretor, a informação tem que ser 2 linhas. E quando é o gestor, o gerente, a informação pode ser um pouco maior. Quando é o funcionário, pode ser 1 página. Porque daí o diretor fala, só passo o que me interessa. Né? Só que muita coisa que interessa a ele não quer ler, mas interessa, porque são decisões que influenciam na gestão. Como que a comunicação e de que forma, porque se as pessoas não leem, não buscam, então igual a Camila falou, é falta de leitura, porque está lá disponível para as pessoas comentarem, está lá disponível para as pessoas intervirem, as pessoas não fazem o seu comentário, o Estado coloca lá, a trabalhista coloca, a LGBT coloca, tem muita coisa que vai para a audiência pública e ninguém comenta, ninguém contribui, né? E como é que faz para que esses órgãos e para que as empresas tenham uma comunicação que gere resultado, que melhore a gestão da empresa, que torne as coisas mais transparentes, mais efetivas? Como que você, que é da área de comunicação, que é jornalista, né, pode sugerir aí para a gente que a gente consiga pegar essa perna que é muito... A tecnologia é maravilhosa, é muito importante, mas sem uma boa comunicação também eu não chego lá. Né? Eu não chego lá. Então, o que você fala para a gente disso? Primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui junto dessas feras, como disse aqui Walter Leno. Estou aprendendo muito e a gente precisa entender que nós saímos do presencial para o virtual total em 2020 e ainda em 2021. E a gente precisou entender como produzir esse novo relacionamento.
Como que eu produzo esse conteúdo para atingir não só o meu público, mas atingir, porque se eu entro na internet, se eu entro no digital, eu estou atingindo o mundo, né? Como é que eu começo a produzir esse conteúdo, levando informação, que é o centro do trabalho, mas também levando sensibilização. Eu preciso sensibilizar, eu preciso atrair essas pessoas a querer realmente se informar. E a gente vê isso, eu vejo pelo CRC, que eu tenho experiência lá interna, junto com a Carla, o quanto a gente tenta mostrar tudo o que está acontecendo e as pessoas não querem. Elas só querem o que elas querem realmente, o que elas acham que é importante para elas. E é muito mais fácil que criticar. Porque a gente ouve muito, mas o CRC não fez isso. Fez. Ah, precisa fazer uma live sobre isso. Está lá no nosso canal do YouTube. Ah, mas eu olhei as primeiras. Não, está lá no canal do YouTube. Apenas 118 em 2 anos. Então, a gente precisa entender que, ao mesmo tempo que esse digital é rápido, é online, é agora, é on, a gente está on aqui, né, nessa live. Ele precisa de estudo, ele precisa de tempo para pesquisa, ele precisa... Quando as pessoas me chamam para falar assim, ah, você cuida da minha rede social, você faz uma postagem por dia, tá ótimo. Não. Eu preciso entender o perfil do consumidor que está consumindo aquela informação, com quem realmente eu quero falar, e eu preciso começar a entender que essas informações da área de direito, da área de economia, da área privada e da área pública, me atinge como cidadã. E eu preciso começar a acompanhar isso com olhos de quem está entendendo o que está acontecendo, senão eu vou procurar ajuda, eu vou procurar buscar com quem está ali estudando aquilo, mas aí as empresas, os órgãos públicos precisam começar a entender também como produzir esse conteúdo. Né? Você acha que falta um pouco mais de simplicidade na comunicação? Um pouco, às vezes sim. Só que não é só isso. É você usar as palavras certas, usar a imagem certa, usar a música certa, usar o que chama a atenção, e é preciso fazer pesquisa de público, é preciso entender o que vai ao encontro daquela marca, daquele produto, daquele serviço. A gente tem que se vender o tempo todo no marketing digital. E você vê, Dani, como que o governo, a gente, né, até pelo cargo honorífico lá, o governo mudou o perfil porque começou a divulgar tudo na internet, né? No Insta, fazer lives rápidas. Durante a pandemia 2020 teve muita do governo, né? Falando dos prefeitos, do governo do estado principalmente, a gente acompanhou muito. E como que impacta diferente, né? Como que cresceu a rede social, a gente acompanha como que cresceu a quantidade de seguidores do governo. E isso não pode parar, sabe, Raquel? Você que está lá, isso não pode parar. Por quê? Porque isso aproxima muito mais do que você ir para um evento no centro de convenções, por exemplo, onde você vai atender uma minoria, que são os grandes empresários, as federações, né, os sindicatos maiores. Mas a grande maioria consegue acompanhar na internet. Então, acho que o governo, ele, de uma forma geral, ele acertou muito. Porque ele chegou lá de uma forma mais simples, sem simples mesmo, desde a forma que estava lá se apresentando, como a forma que estava falando, e sem discursos complexos, sabe? Então, e isso todos nós, privado, público, direito, e eu acho que o direito tem um pouco mais de dificuldade, porque quando o meu advogado fala, ele fala uma palavra que eu não entendo nunca. Eu até montei para ele, eu montei um dicionário. Eu montei um dicionário, eu falei, mostrei para o Walter nesses dias. Não, gente, pelo amor de Deus, é do advogado. Então, assim, por que falar tão difícil se ninguém está entendendo o que você está falando? Então, a gente aprende muito isso, né? Quando a gente está dando aula, dei aula na graduação há muitos anos, fale aqui da forma, você também é professor de graduação, fale da forma que o seu público vai entender o que você está falando. E eu acho que essa simplicidade, Dani, sim, claro que na medida certa, ela alcança um público, como o Cássio falou, uma minoria muito pobre, não vai entender certas coisas. Pensa no que o Rogério falou aqui de petróleo. Então tem que ter uma outra forma de você falar. Você acha que isso, as pessoas podem melhorar, que o Estado ainda pode melhorar, que a justiça pode melhorar para se comunicar melhor? Com certeza. O campo está aberto para essa área de comunicação e de marketing digital. Eu tenho estudado muito toda essa evolução da tecnologia, essa questão da LGPD, indo ao encontro do que a gente pode utilizar para poder melhorar essa produção de conteúdo, essa imagem que a gente precisa estar vendendo. E
principalmente entender com quem eu estou falando. Né? O governo fala com o Estado todo. E não fala só com a classe A, B ou C, é com todo mundo. Mas aquele momento que ele vai falar com um determinado grupo, como que ele vai falar? E o outro momento é de outro jeito, a gente precisa Lembrando se que adaptar. podem ter grupos diferentes no mesmo local, né? A gente precisa se adaptar e entender que eu estou te levando uma informação que você não quer ter trabalho para absorver, tem que ser uma coisa direta, objetiva, mas tem que ser uma experiência. Eu preciso que você sinta que isso realmente vai te atingir, que vai fazer parte da sua vida. Isso a gente fala para o empresário, quando eu estiver falando para o empresário, quando eu estiver falando para um público específico, e aí ele precisa ganhar aquilo. Ele precisa realmente entender que ele vai colocar aquilo na vida dele, que vai levar. E é essa a função do marketing, é fazer essa informação ser inserida na vida das pessoas, e fazer que ela se sinta parte desse processo de transformação. Né, que a gente precisa da ajuda de todo mundo aí nessa produção de conteúdo. Obrigada, Dani. Gente, olha, o papo está muito... Eu acho que eu podia... A gente quer, né? Lógico, papo técnico confraria, né? Beber, comer e ouvir o Cadu cantar, né? Então, bem, o Cadu tem que cantar mesmo, né? Então, a gente, bem, a Tamires chegou, vou passar pro lado de cá, pro Cristiano. A Tamires já chegou lá, estava trabalhando. Queria... Bem, para a Tamires dar o oi aí dela, gente. Boa noite, pessoal. Obrigada por todos que estão nos assistindo. Eu cheguei no aeroporto, entrei lá no link do YouTube, mandando palminha. E mais uma vez a gente realiza. Hoje, na verdade, é um sonho que se concretiza, se materializa, porque o projeto Papo Técnica e Confraria era para ser desde um restaurante, com convidados especiais como vocês, para os nossos clientes, para os nossos ouvintes. Mas a pandemia não permitiu que isso acontecesse. E aí a Carla e a Milza fizeram essa surpresa para mim. Mês passado eu estava em São Paulo. Elas falaram, dia 14 tem live no UGA. Sim, eu tenho reunião em São Paulo nesse dia. Não, mas já está marcado, só pode ser essa data. E vai ser no UGA. Eu nem reclamei. Eu falei, vou ter que me virar para dar conta. E foi o que eu fiz. Tivemos um imprevisto. Guarulhos, um monte de avião na fila lá para subir, um colapso danado, e eu me atrasei por conta disso. Mas cheguei aqui, me deparei com esse cenário lindo, com vocês que estiveram conosco durante todo esse ano. Muito feliz com isso, tá? A minha técnica hoje não vai existir, porque eu acho que vocês já fizeram muito mais do que podiam pelo evento, pelo Papo Técnica e Confraria durante todo esse ano. E hoje fechamos com chave de ouro com esse grande encontro aqui. Obrigada, Milza, Carla, aí também pela oportunidade. Não, e a gente agradece muito. Vou passar para as considerações finais, vai passar para o Cadu. Queria agradecer de coração a todos vocês. Realmente, a gente tem sido felizardo de pessoas com tanta competência que podem realmente, eu particularmente acho isso. Acho que conhecimento é para ser dividido, né? E sabe o quanto cada um de vocês deram, né, pela segunda vez, um pouquinho do tempo de vocês, de forma voluntária, quero dizer para todos que estão nos ouvindo e vão nos assistir, e são conhecimentos, cada vez que eu ouço, eu aprendo mais e fico assim lisonjeada. Então, obrigada Raquel, obrigada Alexandre, Rogério, Milza que está com a gente, Lécio, Leno, Dani e Cássio, né, como sempre, trazendo novidades. Essa de hoje chegou até a dar arrepio. Já vou... E, gente, agradecer a todos vocês mais uma vez. Agora a gente vai ter a nossa confraternização. Temos que fazer um brinde, né, Raquel? Vamos fazer um brinde para encerrar e passar para o Cadu. E, claro, desejar a todos muita saúde em 2022, um Natal com muita paz e um ano novo também muito abençoado para todos.
Senhor.